Rendas. Vejamos algumas definições. Bom, rendas são pagamentos em épocas distintas destinados a constituir um capital ou amortizar uma dívida. Bem, amortizar é abater, eliminar, extinguir uma dívida aos poucos ou em prestações. Já capitalizar é acumular ou ajuntar dinheiro com vista à formação de um capital. Elementos de uma renda. Bem, termos da renda é um dos elementos da renda, que são os pagamentos propriamente dito, ou seja, são os depósitos ou as prestações, que nós vamos nos convencionar com a letra T. Período da renda, que é o T minúsculo, que é o intervalo entre dois termos. Observação: se o objetivo da renda for constituir um capital, então ele será o montante da renda. Este capital, que no final nós queremos, ele vai se chamar montante da renda. Mas se o objetivo da renda for amortizar uma dívida, então esta dívida será o valor atual da renda. Classificação das rendas. As rendas podem ser temporárias ou perpétuas. Temporárias quando nós temos termos finitos. Perpétuas quando nós temos termos infinitos ou simplesmente incontáveis, que é o exemplo de aluguéis de imóveis inalienáveis. Por exemplo, quando uma prefeitura aluga uma casa para que lá funcione a prefeitura. Então, a prefeitura irá pagar todo mês, durante anos ou anos, o aluguel desta casa. Então, os termos não são finitos, eles são incontáveis. Aí nós teríamos uma renda perpétua. Dentre as rendas temporárias, elas podem ser certas ou aleatórias. Rendas temporárias certas ou simplesmente anuidades. Ocorrem quando, no termo, a quantidade, o vencimento e o valor estiverem fixados, que é o exemplo de compras de bens a prazo. Quando você tem um carnê para pagamento, veja que nesse carnê existe a quantidade de prestações a serem pagas, o vencimento que você irá pagar e o valor que você pagará. Nós temos então aí uma renda temporária certa. Rendas temporárias aleatórias ocorrem quando um dos elementos do termo não puder ser prefixado. Um desses três elementos, que é quantidade, vencimento e valor. Por exemplo, pagamento de seguro de vida. A quantidade é indeterminada. Você começa a pagar um seguro de vida hoje e terminará de pagar quando você morrer. Classificação das rendas ainda. Dentre as rendas certas ou aleatórias, elas também podem ser periódicas ou não periódicas. Periódicas quando o período da renda é o mesmo, ou seja, todo mês, ou todo ano, ou todo dia, todo semestre. Não periódica é o caso contrário, quando o período da renda não é o mesmo. Você faz um pagamento daqui a um mês, faz um pagamento daqui a 3 meses, faz um pagamento daqui a uma semana, não é o mesmo, então é não periódico. Dentre as rendas periódicas, elas podem ser constantes ou variáveis. Constantes é quando os valores dos termos são iguais, quando você paga a mesma quantia todo o período. Já variáveis é quando o valor do termo não é o mesmo. Você paga, mesmo sendo periódico, mas você paga valores diferentes. Portanto, nós temos aí as rendas certas, periódicas, variáveis. Dentre as rendas temporárias, certas, aleatórias, periódicas, constantes, nós temos as rendas imediata, antecipada e diferida. Vamos falar um pouco sobre essas três. Veja, uma renda imediata é quando o vencimento se dá no final do primeiro período, que é o caso de compras sem entrada. Antecipada, quando o vencimento se dá na data zero, compras com entrada ou depósitos mensais na poupança. Rendas diferida, quando o vencimento se dá no fim de alguns períodos. Exemplo, compras com prazo de carência. Observe que renda imediata, o aluno entende que é imediatamente o pagamento, mas não. O pagamento se dá no fim do primeiro período. Já a renda antecipada, você paga antecipadamente, ou seja, antes de usar o aparelho que foi comprado, você já efetua um pagamento. Então, antecipadamente você paga, logo se refere à data zero. Observação: sempre que o tipo de renda não for especificada,
devemos utilizar a renda imediata. Capitalização composta, que ela é feita em depósitos. Veja só como é que funciona. Nós temos aqui um fluxo de caixa, que teremos a data 0, a data 1, 2, 3, até a data N. E em cada data dessa é efetuado um pagamento ou um depósito. E nós queremos saber quanto é o montante, sendo que o montante será requerido também quando for feito o último depósito. Veja que isso aqui é um pagamento na data 0, que vai sofrer N capitalizações, porque sempre que nós avançamos, nós capitalizamos. Esse outro termo, no período 1, será feito N-1 capitalizações. Este aqui, no período 2, será N-2 capitalizações. E este terceiro, N-3 capitalizações, sucessivamente, até chegar no último pagamento, que não sofrerá capitalização. Então, veja só como é que é feita a capitalização de cada um desses termos. A capitalização será feita no desconto racional, pois, em geral, quando o regime é composto, nós usamos o desconto racional. Então, o primeiro termo será capitalizado por N períodos, mais o segundo termo será capitalizado por N-1 períodos, e assim sucessivamente, até o penúltimo termo, que será capitalizado por um período, e o último termo não sofrerá capitalização, pois está sendo feito o depósito na mesma época que está sendo requerido o montante. Logo, nós temos essa soma, que colocando o T como fator comum, nós vamos ter que o montante é T vezes esta soma. E observe que esta soma ela é uma PG, que a soma dos termos da PG será dada como A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E que o primeiro termo vai ser o 1 e que a razão será 1 mais I. Vamos substituir na fórmula. Nós substituindo na fórmula, nós teremos 1 mais I elevado a N menos 1. O primeiro termo é 1. E embaixo nós temos 1 mais I menos 1. Cortando o 1 com menos 1, nós teremos aí o Sn, que é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Esse Sn chama-se fator de capitalização. Portanto, o montante será valor do pagamento vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, que nós vamos chamar este fator de capitalização de Sn cantoneira I. E aí nós temos o valor da fórmula do montante. Esse montante é diferente do montante dos juros compostos, porque esse montante são efetuados pagamentos ou depósitos todo o período, enquanto que naquele outro montante nós efetuamos apenas um único pagamento e queremos saber, depois de alguns períodos, quanto é o montante. Bom, agora observação sobre esta fórmula do montante. Veja, isso vai ser o montante da renda. Nós temos aqui o fator de capitalização, que é o 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, que o aluno deve decorar este fator de capitalização. Temos o fluxo de caixa, que todos os pagamentos são iguais, sendo que o último pagamento é feito na mesma época onde é requerido o montante. Nós temos que memorizar também esse fluxo de caixa. E observe que o último depósito é feito no final do período. E o montante também é requerido no final do período. Isso são características desta fórmula. Então, quando estivermos lendo uma questão de renda, nós devemos observar as três informações. Primeiro, se o último depósito foi feito no final do período e se o montante também foi requerido no final do período. Para isso, esse fluxo de caixa é que é usado esta fórmula do montante. Bem, vejamos agora quando o último depósito é feito no início do período e o montante é requerido no final do período. Nesse caso, observe que não existe um pagamento aqui no período onde é requerido o montante. Então, nesse caso, nós devemos utilizar esta fórmula, mas vamos considerar como se estivesse um pagamento T aqui. Utilizando a fórmula, nós teríamos que montante é igual a T vezes Sn mais 1, pois estou contando mais de um período na taxa I, menos esse pagamento porque ele não vai existir.
Colocando o t como fator comum, nós teremos uma fórmula onde não se efetua o depósito no final do período. Então, essas informações têm que ser observadas no enunciado de uma questão de financeira. O último depósito feito no início do período, montante requerido no final do período. Nesse caso, nós vamos usar esta fórmula. Temos também fórmula de montante, que nós vamos usar a mesma ideia, mas resolveremos questões baseadas nisso, que são montantes quando os pagamentos são diferidos, quando o último depósito é feito alguns períodos atrás. Veja agora como é feita a tabela financeira usando essa fórmula. Nós sabemos que a tabela ela tem aqui na horizontal as taxas I e aqui na vertical os períodos N. Se eu quiser saber quanto vale o S9 cantoneira 6%, eu devo observar na tabela o período 9 e a taxa 6%. E pegar a coordenada. Período 9, taxa de 6%, encontro um valor de 11,491. Ou seja, isto é igual a 11,491. Lembrando que S9 cantoneira 6% equivale a substituir naquele fator de amortização, cujo período o N é 9, cuja taxa I é 6%. Quando substitui, nós teremos esse valor. A tabela, ela ajuda, ela agiliza mais os nossos cálculos. Veja agora como funciona a amortização composta. A amortização composta, ela é feita em prestações. Então, veja só o fluxo de caixa. Nós não temos um pagamento ou uma prestação feita na data zero. Os pagamentos aqui ela é imediata, ou seja, é depois do final do primeiro período. Nós temos aqui algumas prestações no final do primeiro período, depois no final do segundo, no final do terceiro, no final do quarto, e assim sucessivamente até o final de N períodos. Então, o valor atual da renda é igual a todas essas prestações, elas serão descapitalizadas aqui na data zero, pois é onde eu tenho o valor atual, ou valor da dívida, ou valor presente líquido. O primeiro termo é descapitalizado por um período, lembrando novamente que a descapitalização é 1 mais I, porque nós estamos usando o desconto racional, que é o que é usado no regime composto. O segundo termo é descapitalizado por 2 períodos, o terceiro termo é descapitalizado por 3 períodos, o quarto termo por 4 períodos, e assim o último depósito, a última prestação, é descapitalizada por N períodos. Se eu colocar o ter como fator comum, eu vou ter que T vezes 1 sobre 1 mais I, mais 1 sobre 1 mais I ao quadrado, mais 1 sobre 1 mais I ao cubo, mais 1 sobre 1 mais I elevado a 4, mais até chegar em 1 mais I elevado a N. Veja que isso aqui também é uma PG, que nós iremos demonstrar no slide seguinte, mas para concluir aqui a fórmula, vamos colocar já o valor da resposta, que essa soma é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I vezes 1 mais I elevado a N. Logo, o valor atual da renda é T vezes este fator de amortização, que nós vamos chamar de AN cantoneira I, fator de amortização. Nós iremos agora demonstrar esta fórmula, demonstrar esse fator de amortização. Veja, nós já temos esta informação, que sabemos que é uma PG, e que a soma dos termos da PG é este AN, este valor atual da renda, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Nós temos que o primeiro termo é 1 sobre 1 mais I, e a razão é 1 sobre 1 mais I. Vamos substituir nessa fórmula da soma de termos da PG. Veja, o AN é igual a, primeiro termo, 1 sobre 1 mais I, vezes a razão, 1 sobre 1 mais I elevado a N menos 1, sobre a razão, 1 sobre 1 mais I menos 1. Veja então que eu posso efetuar esta soma aqui embaixo. Efetuando aqui esta soma, nós temos 1 mais I menos 1 sobre 1 mais I, corta 1 com menos 1, repete ainda tudo em cima e observe que eu posso fatorar o I, colocando o I aqui com fator comum, fica 1 sobre 1 mais I,
que eu posso agora eliminar, ficando 1 sobre, que 1 elevado a n dá 1, sobre 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Logo, efetuando novamente aqui a soma, nós temos 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n sobre i. Que, dividindo a fração, nós temos 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i vezes 1 mais i elevado a n. E este é a demonstração do fator de amortização. Renda imediata sem entrada. Este é o valor atual da renda, que é igual ao valor da prestação vezes o fator de amortização. Então, o valor atual da renda, que é igual a T vezes fator de amortização, que é 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i vezes 1 mais i elevado a n, que você também tem que memorizar esse fator de amortização, já que você já deve memorizar o fator de capitalização. Veja que o fluxo de caixa é uma renda imediata, ou seja, não tem entrada. Os pagamentos também são todos iguais e este é o valor atual da renda, o valor da dívida. Então, para usar esta fórmula, é necessário que seja uma renda imediata, pois se for uma renda antecipada com entrada, você tem que utilizar esta fórmula, mas usando um artifício. Você vai considerar como se não tivesse esse pagamento, porque na renda antecipada existe a entrada, mas você vai fazer como se ela não tivesse. Então, usa valor atual da renda, é o termo vezes a n menos 1, porque você desconsiderou ele na taxa I, e agora você vai ter que somar com o pagamento para que seja caracterizado a entrada. Colocando o T com fator comum, você tem um valor atual da renda, que é T vezes a n menos 1 I mais 1. Observe, então, que nas questões nós iremos trabalhar como funciona cada elemento no seu enunciado. Veja agora como é que é a tabela financeira. O valor atual da renda sabemos que é T vezes a n cantoneira I. Se eu quiser saber quanto vale a 9 cantoneira 6%, eu vou observar também o período 9 e a taxa 6%. Observe como coordenada que vale 6,8017. Então, o AN, o A9, 6%, é igual a 6,8017. E com isso nós temos a teoria de rendas, mas devemos aliar a teoria à prática. Devemos observar a resolução de questões e também tentar resolver mais outras questões. Boa sorte!